Se você usa alguma rede social, provavelmente já se deparou com alguma pessoa falando que o Estevão só decide jogo contra time pequeno, né? Que o Estevão é o Cuiabá Man, né? Que esse meme aí que anda rolando, porque supostamente ele só faz gol da assistência contra times do patamar do Cuiabá ou até abaixo disso, né? Que ele não tem resolvido os jogos realmente complicados aí do Palmeiras, especialmente os clássicos ali em São Paulo, né? A gente acabou de ter aí a reta final do Campeonato Paulista e o Estevão não conseguiu ser decisivo nos jogos principais ali, nos clássicos ali contra o São Paulo e contra o Corinthians na decisão, né? Além disso, a gente teve a abertura do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras pegou o Botafogo, né? O Botafogo sendo um dos principais times de futebol brasileiro atualmente, e mais uma vez o Estevão não conseguiu resolver a partida com gol ou com assistência. Então tem crescido essa narrativa aí de que não, o Estevão não é o Endrick, né? O Estevão não é como o Endrick, porque o Endrick resolvia esses jogos mais difíceis, né? Em 2023 a gente teve aquele grande campeonato do Endrick, em que ele resolveu vários dos jogos mais complicados do Palmeiras, especialmente aquele jogo no Newton Santos contra o Botafogo, né? E aí, cara, eu decidi fazer esse vídeo para comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que as pessoas estão se deixando levar por alguma expectativa completamente fora do real e ainda por cima estão começando a ignorar um monte de coisa incrível que o Estevão já fez na sua curtíssima carreira. Vamos falar um pouco sobre isso agora. E se você é um cara que acompanha futebol brasileiro, provavelmente também pode gostar de fazer aquelas apostas, né? Eu vou divulgar aqui para você, né? O nosso patrocinador aqui desse vídeo não é uma casa de aposta, mas é um site que vai te ajudar nesse tipo de coisa com toda certeza. A Robotip é uma plataforma que tem anel IA à sua disposição. Uma inteligência artificial especializada em trazer informações para você e até dicas acerca de apostas, beleza? Então, lá na Neo IA você vai poder perguntar diversas coisas sobre jogos, ligas e times de futebol. Vou te dar um exemplo, você clica aqui na parte de jogos e aí você vai poder escolher algum dos jogos do dia. Por exemplo, Red Bull Bragantino e Ceará, rodada de hoje aí do Campeonato Brasileiro. Você vai poder perguntar, questionar a Neo IA alguns aspectos acerca do jogo, como por exemplo, você vai poder pedir uma análise completa sobre a partida, uma análise em detalhes do confronto, uma análise rápida, conclusão e até recomendações para aposta, né? A Neo IA vai te dizer ali o que seria mais recomendado para você apostar dentro daquela partida e mesmo um resumo do jogo, beleza? Então se você é um cara que de repente não tem muito tempo para estar acompanhando tudo quanto é jogo, para saber exatamente como os times jogam, quais são as estatísticas mais prováveis de acontecer nas partidas daquele time, a Neo IA é perfeita para você. E o melhor de tudo, você pode testá-la de maneira gratuita, cara. Acesse o site no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aí na tela. Você vai ter lá 6 créditos de IA todos os dias para você utilizar e caso você logue na plataforma, né, é gratuito, beleza? Para você criar uma conta e logar lá, você vai ter 12 créditos todos os dias e vai poder utilizar esses créditos para perguntar o que você quiser para a Neo IA, beleza? Além disso, você ainda tem a opção, né, caso você queira, de se tornar um usuário premium da plataforma e assim você vai ter 120 créditos renovados todos os dias para perguntar o que você quiser para a Neo IA. Para de entrar em furada, para de receber dica daquele seu amigo que não manja nada, tá? Fica te mandando a cal errada e aproveite a Neo IA para fazer a sua fezinha, beleza? Não deixe de conferir. E assim, primeiramente para a gente começar a falar sobre o Estevão, cara, é importante entender o quão curta é a carreira dele. Para vocês terem uma ideia, o Estevão se tornou jogador profissional, né? Ele estreou no profissional do Palmeiras na última rodada do Brasileirão 2023. Ou seja, basicamente é como se a carreira dele realmente tivesse começado de fato ano passado, em 2024. Né? Ele começou a ganhar um pouco mais de espaço ali no Campeonato Paulista, mas foi no Campeonato Brasileiro de 2024 em que ele começou a explodir de vez e se tornou o melhor jogador do Palmeiras rapidamente, né? E aí vamos entrar aqui nessa questão dos gols do Estevão, né? Já que estão dizendo aí que o Estevão só faz gol contra time pequeno, o Estevão só decide contra time pequeno. O Estevão, apesar de ele ter uma carreira muito curta, ele já conseguiu impactar, já conseguiu participar de gols contra diversas equipes de futebol brasileiro. Eu vou dar aqui a lista para vocês em ordem cronológica. Por exemplo, ele já fez gol e deu assistência contra o São Bernardo, foi o primeiro time ali que ele participou de gol no futebol profissional, e ao todo ele já deu 2 gols e 1 assistência contra o São Bernardo, que é um time aí do Campeonato Paulista, né, do futebol paulista. Depois disso, ele fez gol contra o Liverpool do Uruguai, né, na Libertadores, ele fez 2 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele fez 3 gols e deu 2 assistências contra o Cuiabá, talvez daí saia o questão do Cuiabá, né, até porque teve um jogo só em que ele fez 2 gols e deu 2 assistências contra o Cuiabá, daí por causa disso o pessoal pegou e começou a fazer esse meme. Daí ele deu 2 assistências contra o Vasco, fez um gol contra o Atlético Mineiro,
2 gols e 1 assistência contra o Juventude, 2 gols contra o Grêmio, 1 gol e 1 assistência contra o Bahia, 1 gol e 1 assistência contra o Atlético Goianiense, 1 assistência contra o São Paulo, 1 gol contra o Atlético Paranaense, 1 gol contra o Criciúma, 1 gol contra o Fortaleza, 1 gol contra o Cruzeiro e 2 gols contra o Guarani. Essa aqui é a lista de vítimas aí dos gols produzidos pelo Estevão até aqui em sua curta carreira. E esses vários gols e assistências aí do Estevão fizeram, por exemplo, com que ele igualasse um recorde do Neymar, né? Isso aconteceu esse ano, na última partida em que ele fez 2 gols contra o São Bernardo ainda no Campeonato Paulista. O Estevão chegou a 30 participações em gols na sua carreira, 20 gols e 10 assistências, assim igualando o recorde do Neymar, que era de 30 gols produzidos antes de completar 18 anos, né? Antes de completar 18 anos, o Neymar chegou a marcar 19 gols e 11 assistências. Inclusive, o Estevão pode quebrar esse recorde, né? Porque ele vai completar 18 anos agora no dia 24 de abril. Se ele fizer pelo menos mais um gol, mais uma assistência até lá, ele vai quebrar um recorde do Neymar. Vocês têm noção do que é isso, cara? Quem aí viu o Neymar jogar quando ele era mais jovem aqui no futebol brasileiro sabe como o Neymar era sobrenatural, como ele desequilibrava de uma maneira absurda, e o Estevão tem a oportunidade de quebrar um recorde desse cara. Definitivamente não é pouca coisa, né? Inclusive até lá, até o dia 24 de abril, o Estevão vai ter aí mais 6 partidas para jogar pelo Palmeiras, para fazer pelo menos um gol ou pelo menos uma assistência e quebrar esse recorde. Esse é o tamanho, esse é o patamar do Estevão. E aí, como vocês viram aqui, que eu citei, obviamente tem muitos jogos aqui contra times pequenos, em que ele participou de gol, em que ele fez o gol, deu assistência, o que não significa que esses gols não importem, né? Porque quem assistiu o Campeonato Brasileiro passado sabe que o Estevão, durante boa parte do campeonato, meio que carregou o Palmeiras, mesmo contra times pequenos, em que o Palmeiras não estava conseguindo resolver, não estava conseguindo produzir, não estava conseguindo jogar bem, e aí era o Estevão quem ia lá, colocava a bola debaixo do braço e resolvia, mas ele também já fez gols em alguns dos maiores times aqui do nosso futebol, como por exemplo, ele fez gol contra o Atlético Mineiro, ele deu 2 assistências contra o Vasco, que, ok, o Vasco hoje em dia não vive uma fase tão boa, mas ainda assim é um dos maiores times do nosso futebol. Ele fez 2 gols contra o Grêmio, ele fez gol e deu assistência contra o Bahia, que pode não ser uma das potências de futebol brasileiro, mas é um time que está na Libertadores, é um dos principais times do nosso futebol. Ele fez assistência contra o São Paulo, ele fez gol contra o Cruzeiro, ele fez gol contra o Fortaleza, enfim, vários dos times que estão aí no Campeonato Brasileiro, o Estevão já conseguiu participar de gol ali e ser decisivo. Além disso, além desse outro recorde aqui que ele fez, que ele igualou do Neymar e pode vir a quebrar, ele tem um recorde completamente surreal que nem o Neymar conseguiu bater, que foi o Estevão foi o primeiro jogador a ficar na seleção do Campeonato Brasileiro antes de completar 18 anos, né? Ele teve ali na seleção do Brasileirão Bola de Prata de 2024 com apenas 17 anos. Talvez isso tenha escapado de você, mas no Brasileirão passado, em que o Estevão simplesmente fez 13 gols e deu 9 assistências, números que provavelmente vários dos jogadores do seu time não conseguiram alcançar, o Estevão começou o Campeonato Brasileiro do ano passado com 16 anos e terminou com 17 anos. Então, a gente está falando de um adolescente que já se tornou um dos principais jogadores de futebol brasileiro, já se tornou o principal jogador do Palmeiras e quase fez o Palmeiras ser campeão brasileiro. Cara, se o Palmeiras tivesse ganhado o Brasileirão ano passado, lembrando que o Botafogo foi campeão ano passado na última rodada com o Palmeiras ainda tendo chance, seria por causa do Estevão, porque com toda certeza não seria por causa do time do Palmeiras, né? E aí isso é uma coisa que eu também quero trazer aqui para esse debate, que é, as pessoas fazem uma cobrança exacerbada em cima do Estevão, às vezes parece que sem entender que ele é um garoto de 17 anos. É claro que um jogador extra classe, um jogador com a capacidade que ele tem, vai ser cobrado para decidir jogo grande também, coisa que ele já fez. Mas quando você olha para um time tão desorganizado, com tão pouco repertório como é o caso do Palmeiras, e a única coisa que você consegue pensar é por que o guri de 17 anos não está resolvendo? Eu acho que você está deixando passar alguma coisa. Porque assim, cara, jogadores jovens com o potencial do Estevão, é óbvio que ele vai ter mais capacidade de decidir um jogo quando o time dele dá o devido suporte, né? Todo jogador, por melhor que seja, precisa de suporte. Por que eu dei um exemplo para você? Vamos pegar aqui um exemplo extremo. Qual é a maior promessa do futebol mundial atualmente? Lamine Yamal, espanhol, jogador do Barcelona. Na temporada passada, o Lamine Yamal não conseguia ser nem de longe tão absurdo no Barcelona como ele é nesta temporada. Por quê? Porque na temporada passada o Barcelona com o Xavi tinha um time muito inferior ao time dessa temporada. Não era um time tão bem treinado, não era um time que dominava as partidas, não era um time que você conseguia entender direitinho tudo que ele queria fazer ali em campo. E aí, naturalmente, o Lamine Yamal ali com seus 16 anos não conseguia impactar tão bem assim. Mas foi só ele chegar na Eurocopa e pegar uma Espanha super bem treinada que a gente viu do que ele era capaz. E foi só o Hans Flick chegar e assumir o Barcelona nessa temporada
em que o Lamine Yamal ainda está com 17 anos, que a gente viu realmente do que ele era capaz. Então não importa o quão talentoso seja o jogador, ele ainda precisa de suporte para fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ele ainda precisa de um time bem treinado, um time que os mecanismos funcionem, que possibilite a ele resolver, fazer o seu melhor. E no caso do Estevão, cara, ainda tem outra questão, que é o fato de que o Estevão não joga na sua posição favorita no Palmeiras. A gente sabe que o Estevão gosta de jogar por dentro. Inclusive, recentemente o empresário dele foi a público, deu entrevista falando que teria um acordo com o Chelsea, que quando ele chegar no Chelsea ele vai ser utilizado por dentro, porque o Estevão não quer jogar de ponta. Então o cara é obrigado a jogar de ponta no Palmeiras, né? E assim, não é pouco ponta, é muito ponta. Você vê o jogo do Palmeiras, o Estevão ele fica pregado na linha lateral. É como se tivesse uma regra que não, você não pode sair daqui, você é ponta, você vai ficar aqui preso na linha lateral. Sendo que o cara quer jogar por dentro. Então, ele nem está sendo utilizado na sua melhor função. Ele nem está sendo utilizado onde a gente poderia ver o seu máximo potencial. E mesmo assim, desde o ano passado, olha o tanto de jogo que esse cara tem decidido pelo Palmeiras. E aí a gente chega esse ano, o time do Palmeiras continua ruim, um time que só sabe cruzar, um time que só sabe dar lançamento, um time que muitas vezes, quando a bola chega no Estevão, sabe qual é a situação que a bola chega? A bola chega nele, te vira, irmão, vai pra cima, dribla 2, dribla 3 e resolve. Porque muitas vezes não é assim que vai funcionar, cara. O futebol hoje em dia é um futebol muito compacto, é um futebol de poucos espaços, é um futebol que quando uma defesa tá bem postada ali, tá bem compacta, é muito difícil você conseguir espaço. Mesmo você sendo um cara com muita capacidade de drible, e aí você precisa ter uma dobra ali, você precisa ter um apoio, você precisa ter uma estratégia de ultrapassagem para facilitar a vida do ponta, que o lateral chegue para ajudar, para dar suporte. Coisa que muitas vezes o time do Palmeiras não tem. Quando a bola chega no Estevão, é ele contra 2, contra 3 jogadores da marcação adversária. E aí, cara, vai ficar difícil que ele consiga resolver. Então, assim, eu acho que as pessoas estão começando a perder um pouquinho a mão com o Estevão, de ficarem cobrando um moleque de 17 anos como se ele já fosse, sei lá, um jogador desenvolvido com 25 anos. É óbvio que, por exemplo, sei lá, o Mbappé. O Mbappé tem que ser cobrado caso ele venha a não resolver os jogos mais difíceis do Real Madrid, coisa que ele tá resolvendo, tá? Mas quando ele não resolver, ele vai ser cobrado porque o Mbappé já é um jogador pronto. O Vinícius Júnior já é um jogador pronto. O Rafinha já é um jogador pronto. O Estevão não é. Longe disso, ele tem 17 anos, gente. Pelo amor de Deus, ele tem 17 anos. O time do Palmeiras tem muitos problemas e com certeza um deles não é o Estevão. Às vezes, sei lá, o Estevão é muito mais cobrado do que caras bem mais velhos do que ele, como o Rafael Veiga, como o Flaco Lopes, o Vitor Roque, que também aí no jogo contra o Botafogo perdeu um gol ridículo ali de cabeça. E enfim, muitos outros caras ali do Palmeiras que de repente até deveriam ter mais responsabilidade do que o Estevão, mas talvez pelo Estevão já ter se tornado um jogador tão incrível, às vezes as pessoas esquecem de um fato simples, que ele tem 17 anos de idade. Então assim, meio do ano ele vai pro Chelsea, daqui pra lá ele ainda vai jogar muitos jogos pelo Palmeiras e tem certeza que vai conseguir ajudar muito o Palmeiras. Mas tudo isso jogando num time desorganizado e ainda por cima sendo sabotado pelo seu treinador. Eu acho que as pessoas muitas vezes deixam passar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu acho que o Estevão é um jogador extremamente talentoso, tenho certeza que vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo, se cumprir o seu potencial ali. E um dia as pessoas vão entender, cara, que elas estavam completamente equivocadas, elas estavam viajando completamente de cobrar ele quando ele tinha 17 anos, ao invés de cobrar o entorno dele, de cobrar o treinador dele, né? É isso, meus queridos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Mandem nos comentários a sua opinião acerca da situação, acerca do tema. Deixa o like, se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui. A gente tá falando agora sobre futebol brasileiro. Temos a nossa live todo fim de semana para falar sobre a rodada inteira. Inclusive já teve aí da primeira rodada, beleza? Não deixe de conferir. Forte abraço e até o próximo vídeo.